Minha câmera não gosta que eu mexa nela, tem que ficar numa posição. Pronto, vou ficar assim. Fechar. Não, acho que se você quiser começar a ler, Ana, você pode, por favor. Livro de exercícios. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Augusto, você quer falar alguma coisa? Por enquanto, eu gostaria de ouvir, assim, faz algumas semanas, né, que eu estou bastante desconectado em relação ao curso, assim, e tive algumas ideias em relação ao perdão, mas eu acho que mais para frente, depois de alguns 1 ou 2 parágrafos aí, dá para trazer alguma coisa. Tá? Então, eu acho legal, assim, essa primeira parte aí do perdão. Oi, Gabi. Acho que o seu microfone tá mudo. Ah, oi, Gabi. Seu microfone tá mudo. Então, a gente começou aqui, a gente só leu o primeiro parágrafo. E aí, começando, né, aqui, o que é o perdão, né? E então ele começa explicando que o perdão não é a maneira como nós conhecemos, né? Que é essa maneira de primeiro tornar o pecado real, ou seja, primeiro eu reconheço o erro, eu torno o erro real, para depois perdoar esse erro, né? Então, na verdade, o perdão real, que é o que o curso sempre fala, que é o que nós temos que fazer o tempo inteiro, né? Que nossa única função aqui é perdoar. Here é bom. E então, na verdade, é olhar para o outro e ver que ele é sem pecado. Eu fiquei pensando assim nessa ideia do por que é tão difícil olhar para o outro e ver que ele é sem pecado. Porque no nosso dia a dia, né, hoje eu gosto sempre das coisas que me acontecem, porque elas sempre me fazem pensar nas coisas, né? Mas essa semana aí os meus cachorros tiraram uma temporada aí, no mesmo dia, assim, fizeram xixi no sofá, na minha cama e no meu travesseiro, numa sequência aí, bem legal. E aí, assim, depois de limpar, dar bronca, deixar pra fora, deixar de castigo, ainda bronca, quando foi a terceira vez, que foi, né, pra mim a gota d'água, e aí eu comecei a falar muito alto mesmo, gritar, vocês estão loucos, vocês querem me deixar louca, não sei o quê. E aí no auge da minha insanidade, eu falei, gente, quem tá louca aqui sou eu? E aí foi tão bom, assim, sabe, de olhar para eles e entender, assim, que, na verdade, de repente fui eu mesma que pedi para que, né, para ver aquilo lá, para que eu conseguisse entrar em contato, né, com a minha raiva e para que eu entendesse que aquela raiva era minha. Então, a dificuldade de ver a outra pessoa sem pecado é porque, às vezes, é tão difícil ficar aqui dentro, então
é tão difícil olhar para essa raiva que aí eu encontro aquelas criaturazinhas que são, né, o objeto perfeito para elas, para a minha raiva. E aí é por isso que é tão difícil olhar, né, para o outro. O curso fala assim: você está preparado para ver o seu irmão sem pecado? Porque se eu estiver, significa que tudo que eu sinto, tudo aquilo que, né, que me incomoda, vem de mim mesmo. Mas então e aí? Quem que eu vou culpar nisso tudo, né? Então, essa questão do perdão, para mim, é sempre muito interessante. Eu vou abrir aqui, não sei se a Ana quer dizer alguma coisa. Eu lembro do David falando que nós podemos viver sem olhar para o mal, que não há nenhum reconhecimento e que é por isso que os filmes seriam importantes, para que nós pudéssemos lidar com nossas emoções e percebermos que não é bom nem mal. E eu sinto que o perdão vem mostrar que ele é o cancelamento do julgamento. Porque não vai adiantar julgar, vai precisar cancelar o que julgou. E que não há bem nem mal. Há algo que acontece, como você lidou com aquela situação e como você olhou para essa insanidade toda, de todas as partes. Enfim, sem acreditar que tem um culpado e que tem algo para ser reparado pela minha iniciativa, né? Eu tenho que tomar alguma defesa sobre isso, ou eu tenho que contra-atacar essa questão. E pensar no perdão quântico como um cancelamento é uma coisa importante, porque nós não precisamos pensar a respeito, nós só precisamos apertar uma teclinha que se chama lá cancela, porque não é real. E quando eu digo para mim que não é real, eu vou olhar aquele filminho, que são aquelas imagens que estão todas em ordem na minha mente, igual como quando eu assisto um filme, com todos aqueles efeitos de total apreensão para que haja uma reparação, um final, de que alguém tem que ser o culpado. Então, eu vejo nisso aí uma coisa muito boa, porque sai das situações, todas as fitas de imagens que nós temos em nossas memórias, elas, é como ele diz aqui, o que teu irmão fez a ti não ocorreu, porque foi um julgamento meu, foi o meu olhar de interpretar que havia um mal, que havia alguém que estava errado e alguém que estava certo. E tem uma outra parte do curso em Milagres, que eu não sei se é o Ken que fala, que ou os dois ganham ou os dois perdem. Então não existe contra, não existe contra. Existem dois contracenando para fazer um mesmo papel, que no final vai ser anulado. E isso foge de todas as histórias. Não tem história que seja diferente uma da outra. E eu estou encantada com os filmes que tenho assistido, com os comentários. O último que eu vi, que foi Solaris, que eu apresentei, tem uma cena importantíssima quando ele quer se livrar da pessoa que o incomoda e coloca ela lá numa nave, fecha a porta e solta ela no espaço. Aquela cena me deu uma enorme satisfação. Eu pensei, meu Deus, olha que emoção louca! E que a gente sente, às vezes, de querer se livrar daquilo que nos incomoda dessa forma no mundo de fora. E é por isso que a gente precisa realmente olhar para dentro e olhar com um critério de que todo esse auto-ódio precisa ser descoberto para encurtar o tempo e a gente poder se libertar. Mas falei muito, viu, Ju?
Não, foi ótimo. Eu estava ouvindo aqui você falar e fiquei pensando que isso de anular, né, que no final das contas nada aconteceu, é o nosso medo real, né? Porque ao ouvir isso, eu falo, como assim? Então eu não faço a diferença na vida de ninguém. Eu não faço bem e nem mal. Eu sou totalmente neutra na vida de qualquer pessoa. E isso para mim, assim, por exemplo, como mãe, gera um medo porque fala, nossa, mas é aí desse lugar que o amor flui. Porque eu não vou tentar interferir, né, na história do outro. Então, essa história do perdão é difícil porque então eu não tenho a minha individualidade. Não vou deixar minha marca pessoal no mundo, nas pessoas, né? Aquela coisa de querer melhorar ou de ter medo de fazer mal para as outras pessoas, né? Então, aí quando ouve falar isso, fala, não, mas tudo aqui que você faz não aconteceu. Aí falando, puxa, mas então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é o meu papel real aqui? E é por isso também que eu não quero ver o outro como santo. E eu não quero reconhecer esse pecado, porque a sensação, né, equivocada do ego é que eu então estou sozinho. Porque se eu não tenho efeito na vida de ninguém, ninguém na minha, então estou sozinho. Sim. E aí é bom você descobrir que você pode olhar para esse estar sozinho e sentindo que isso pode ser bom. Não precisa você estar tão ansioso de estar no mundo, de estar nesse movimento, de querer feedback e de se eu não estiver interagindo, eu não estou valendo, eu não estou tendo nenhum valor. E o David foi fantástico para trazer isso para mim nesse último seminário do perdão quântico, porque a gente sente que pode ficar em paz. E o curso diz que não pode ensinar o significado do amor, mas que coloca tudo no lugar certo. E na primeira página, logo ele fala que nisso está a paz de Deus. E nós não temos noção do que é essa paz, do que é uma mente sem ruídos, né? Estamos aprendendo nessa história de perdoar. Antes eu ficava me trabalhando mais para estar perdoando os ruídos que apareciam, mas agora eu faço igual como eu faço com o cachorro lá de casa. Eu digo logo, fique quietinho aí, fique quietinho, porque já chega, já basta. E tem sido melhor. Eu tenho sentido que eu posso ficar mais calma, mais quieta, e já reconhecendo que é isso que eu quero. E a última frase desse parágrafo também é incrível, né? A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar o espaço, agora o espaço que lhe é devido. Então, olha para que a gente está abrindo espaço. O Augusto, acho que queria falar. Pode falar, Augusto, desculpa. Não, primeiro eu queria perguntar para a Ana qual é a versão do Solaris que ela viu, se é a americana ou a russa. E se for a americana, assim, sugerir que assista a versão russa, que é demais do filme. Não sei se você chegou a ver já, Juliana, mas nossa, é maravilhoso, assim. Como tem os comentários do David da versão americana, mas a russa é incrível. E sobre o que a Juliana falou aí por último, eu entendo como para o personagem isso causa meio que uma desintegração do significado dele. Isso me faz lembrar, não me recordo agora se é no capítulo 13 ou no capítulo 14, onde tem uma discussão sobre como a gente oscila entre culpa e expiação, porque a gente quer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que esse parágrafo sobre perdão, e os próximos também, mostram que o perdão é uma maneira de limpar essa tentativa de existência do personagem que vem junto, meio que inconsciente ali, com aquela intenção que às vezes é até, entre aspas, boa, mas vem
vem aquela coisa do sistema do ego mesmo que quer tentar tomar conta, junto com essa intenção, entre aspas, boa, né? E o perdão seria uma forma, talvez, de levar isso para a luz e sobrar realmente o que serve, né? A versão que eu assisti foi americana. Eu vou procurar a versão russa, até porque eu preciso assistir mais vezes. E, assim, eu quase não consegui fazer os comentários com a turma com quem eu assisti, porque eu estava tão envolvida nas minhas próprias emoções que eu fiz os comentários no início e no final nós já não tínhamos mais nem vontade de falar. Nós estávamos nos vendo, assim, todas aquelas atitudes de você não sabe quem sou eu, você tem uma imagem de mim dentro de você, e essa não sou eu. E isso é desconcertante, sentir que o outro não é quem você pensa. E por isso nós perdemos tanto tempo acreditando nessa memória, nessa coisa que não aconteceu. Então, vai ser muito bom assistir, localizar aí essa versão e assistir mais uma vez. Inclusive, olhando para isso que você está falando, das duas intenções, que é a expiação junto com a voz do ego, né? Ao mesmo tempo, tem a voz do ego e tem a vontade de expiar e ainda não consegue discernir o que é que realmente quer. É confuso, né? A culpa e a expiação ao mesmo tempo. Ok, obrigado. Você quer ler, então, o segundo parágrafo, por favor? Dois. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Nossa, esse parágrafo aqui é fantástico, né? Então, porque quando eu tenho mágoa, então se eu tenho um pensamento de que eu não perdoo alguém, eu tenho mágoa, é porque eu tenho certeza que eu estou certo. Aquela pessoa fez alguma coisa contra mim, eu tenho certeza absoluta que eu estou certo. E é por isso que eu guardo essa mágoa, né? E aí, nesse momento, eu não me coloco a única coisa que o curso pede, que é a disponibilidade para questionar o meu sistema de pensamento. Então, a partir do momento que eu seguro, né, essa mágoa e eu fico com isso aqui, então, em nenhum momento eu vou me abrir para a possibilidade de que talvez eu esteja errado a respeito da interpretação daquilo que eu vivi, daquilo que eu sinto, da onde vem, né? E aí o pensamento, ele fala, né, que o pensamento protege a projeção. Eu nem consigo perceber como eu estou certo, eu estou magoado, eu fui machucado, então eu já criei a minha imagem mental do algoz da vítima, então eu nem vou trazer isso para questionamento, que seria a única forma que eu teria para cura, né? E aí, com isso, eu garanto o quê? Eu garanto o meu ser individual. Porque se eu sou aquela pessoa machucada, né? Então eu garanto aqui a minha historinha, eu garanto o meu ser separado, eu garanto que existem pessoas que fazem mal para mim e eu garanto, né? Então eu provo que isso é real, eu provo que a minha existência individual é real e aí
eu me separo, né, das pessoas. Ainda nessa questão, assim, de se sentir separado, esses dias eu estava voltando de São Paulo, quando eu estava voltando de Salvador, e aí eu coloquei um audiolivro do John, que eu comprei na conferência, que eu não tinha ouvido até agora. E aí uma das coisas que ele falou, que faz com que nós nos sintamos separados, são os nossos pensamentos privados, que eu achei muito interessante. Então, assim, não é que eu vou sair pelo mundo contando todas as minhas particularidades, do coisa do tipo, às vezes eu durmo sem escovar o dente, né? Não é isso. Mas significa que eu não vá, que toda vez que eu penso alguma coisa que eu penso assim, esse pensamento eu gostaria de compartilhar com Deus, aí eu olho para mim mesma e falo não. E a partir do momento que eu crio, que eu gero qualquer tipo de pensamento, ação, sentimento, qualquer coisa que eu falo isso aqui, eu não compartilharia com Deus. Então eu crio um canto escuro dentro da minha mente que eu não compartilharia, e aí a partir disso eu me sinto separado, porque eu penso que se alguém descobrir aquele canto escuro na minha mente, as pessoas vão me abandonar e elas não vão mais gostar de mim. Então ele fala que o problema da gente fazer as coisas assim que a gente julga errado, né? Então ele estava falando de roubo, traição, não sei o quê. O problema não é a ação em si, é que eu crio o pensamento de que eu não posso mais ser totalmente aberto, porque nem todo mundo pode saber sobre aquilo que eu fiz, né? E nesse sentido aí eu me sinto separado do resto do mundo. Mas, e aí como também eu criei esse julgamento a respeito daquilo que eu faço, eu também não vou abrir para essa pequena disponibilidade de questionar, será que eu estou certa a respeito disso, né? Juliana, então, a maneira que você falou agora, eu achei interessante, mas me parece algo assim bem consciente. Eu faço, ou falo, ou penso alguma coisa que eu consigo ver claramente, interpretar claramente que é errado e criar esse espaço obscuro, mas não sei, pode ser que a gente faça alguma coisa achando que, entende? Achando que está certo, achando que é um negócio que não é ruim, nem obscuro, mas a gente está trazendo em algum lugar sem nem perceber essa motivação que te leva para esse lugar, assim. Como que seria isso? Não sei. E aí é que está o ponto, né, que ele fala, porque tem coisas que a gente faz que... E isso que é muito legal, eu acho, sabe, de todo esse caminho, porque uma coisa que eu achava que era super certo há 5 segundos atrás, de repente você fala alguma coisa, eu falo, puxa, mudei. E isso que é a beleza da coisa, né, de trazer, assim, para o questionamento. Mas se você faz, por exemplo, coisas que no seu julgamento são coisas certas, mas que, lógico, trazem um outro pensamento aqui por trás, ainda não foi trazido para a consciência. E de qualquer forma, tá tudo bem fazendo ou não fazendo, né? Mas também, eu acho que um bom termômetro, que o David sempre usa isso, ele fala, você quer saber como eu estou me sentindo agora? E o me sentindo agora é muito louco, porque quando eu pensava nisso, eu pensava que então eu tinha que estar sempre sorrindo, em êxtase, e não sei o quê. E não é também isso. Porque aí vem isso que você trouxe, né? Porque de repente eu acho que é uma coisa super legal que eu estou fazendo, porque está me causando esse êxtase, e no entanto eu estou simplesmente reforçando aí o meu ser individual, né? Que eu preciso, e aí eu crio essa necessidade, eu preciso daquilo sempre, que nem esse negócio da droga, eu preciso me manter nesse estado aqui de êxtase, né? Eu fico me vendo também, assim, muito para fora, enquanto essa questão de não ter segredos, de falar realmente do que está acontecendo no momento. Só que eu comecei a sentir que eu não tinha tempo para me escutar, a coisa estava sendo muito superficial. E eu comecei a ver que é preciso ter um momento de silêncio para a gente poder organizar os pensamentos, porque são muitos pensamentos. E quando a gente vai ficando nessa questão de comentar o que está realmente acontecendo e o que está vendo, fazendo, de repente a gente não está sentindo.
Então, é preciso se aquietar para saber qual é o sentimento e organizar os pensamentos com relação ao que está sentindo. Ou nem analisar o pensamento, simplesmente olhar para o que está sentindo. E esse é um exercício, assim, tão sadio, tão maravilhoso para estar nesse chamado para o presente, nesse chamado para o agora, que aí então você começa a desfrutar um pouco de olhar para o que você sente e sem julgamento você viver de verdade o que você sente e não ficar na superfície de estar num mundo que não é real e querendo acreditar que é o que você está falando, que é o que você está pensando, e não é nada disso. Por isso a gente precisa de muito mais quietude do que a gente imagina. Foi muito legal você trazer esse aspecto, porque é justamente, né, ele fala, não significa verbalizar tudo aquilo que eu penso, e sim não ter medo de trazer o que eu penso para a minha própria consciência, né, de estar nesse lugar em que eu simplesmente, né, sinto isso. Uma vez numa conversa que a gente teve, uma pessoa trouxe e falou assim, eu sinto que o caminho espiritual é aquela coisa, você vai, como se fosse um copo de água, vai juntando uma poeirinha no fundo, aí a hora que começa a agitar, você começa a ver que a água não está límpida, né, então precisa esperar decantar tudo para depois fazer aquela repescagem, né, mas justamente isso, o não pensamento privado não é para outra pessoa, porque nem existem outras pessoas, mas existem pensamentos que de repente eu queira manter escondidos de mim mesmo. E por isso, assim, é tão rico, assim, por exemplo, os rituais ou as meditações, porque neste momento nós deixamos nos surpreender pelo conteúdo da própria mente, que é, assim, é surpreendente, as coisas que a gente pensa, sente e que a gente nem se dá conta, porque existe um juiz já lá dentro, fala, isso aqui não pode pensar, isso aqui não pode sentir, isso aqui não pode acontecer, né? Então, disso, assim, será que não pode? De parar nesse aspecto do pode ou não pode. Estou pensando isso, ponto. Né? E não fazer o próximo passo no julgamento, que é o que nós nem somos capazes, né? Quando você quiser, eu continuo. 3. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências do atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja, que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. Nossa, esse parágrafo aqui, eu me lembrei daquilo que o Ken repetia muito nas palestras dele, que ele falava, o perdão nada faz. Então, olha o contraste. O perdão não faz nada. O pensamento que não perdoa faz muitas coisas. E aí ele fica frenético lá, o pensamento do não perdão, ele fica frenético por quê? Porque ele precisa defender uma identidade que é irreal. Se ele parar de se movimentar, se ele parar de te falar coisas que aquela pessoa fez não sei o quê, e se de repente você conseguir passar isso, ultrapassar e ficar, como a Ana trouxe, né, em quietude, e simplesmente acolher aqueles pensamentos, pode ser que você se dê conta de que eles são uma escolha. E esse é o medo do ego, né? Por que você não pode ficar em quietude? Porque de repente você vai perceber que você não é nada disso que você acha que é. Então, o perdão é quieto e nada faz.
Aí aqui ele fala, um pensamento que não perdoa faz muitas coisas e freneticamente distorcendo. Então é como se fosse aquela ilusão de ótica do mágico, né? Ele nunca deixa a mão dele ali quietinha, tal. Sempre tem alguma coisa acontecendo para que você não veja ali o pulo do gato. Então é sempre uma ilusão de ótica, né? Eu não sei onde eu estava. Eu estava na reunião com a Kátia, alguém falou alguma coisa assim de que os 5 sentidos, eles captam a imagem e aí depois a gente vai dar significado. Eu acho que é o contrário, quando o meu sentido captou uma imagem lá fora, eu já fiz um pré-processamento aqui daquilo que eu tô vendo. Então, quando num dia ensolarado, eu gosto de calor, eu vou achar bom, e uma pessoa já vê aquele dia ensolarado como uma outra coisa, né? Mas então achei muito interessante o contraste mesmo. Se o perdão nada faz, o pensamento de não perdão faz muitas coisas. Ele precisa fazer estripulias, dar cambalhota, fazer alguma coisa, fazer de tudo para que você mantenha o medo de olhar para dentro. Porque aí, senão eu perco a minha individualidade, né? Então, não, mas não pode. Você viu o que ela fez? Olha como você está se sentindo. Está péssimo, mas é porque a pessoa fez tal coisa. Mas não dá. É que nem você falou, às vezes eu tenho a impressão de que não dá tempo nem de um respiro entre um pensamento e o outro. E uma vez eu ouvi alguém falando, eu não me lembro se foi o Moji, ele falou assim, sabe o tempo entre um pensamento e outro? Isso aí é você. Aí eu falei, nossa, então eu nunca sou eu. Eu tô sempre pensando, né? Ótimo. Muito bom pensar assim. Se nós tivermos mais silêncio, mais quietude, nós somos o que experimentamos numa profundidade que é liberta. Nós estamos fazendo coisas e coisas e coisas. Por julgarmos que tudo é importante, é necessário, depende de mim, quantas ilusões, e criando esse mundo que não é real. Bom lembrar, viu? Muito bom lembrar, assim, entre tudo que eu faço, eu sou esse instante em que eu não faço nada. É muito legal como a maneira como a Juliana e a Ana colocou depois, essa força do pensamento, ela é criadora, assim, entre aspas, a gente não pode considerar isso absolutamente como criação, mas ela faz esse frenesi do pensamento, cria situações na nossa vida, assim, é muito poderoso, muito poderoso. E a nossa vontade de querer ser real, de querer fazer esse corpo real, acho que cria essa oscilação, assim, de identificação e estando em algum caminho ou tentando estudar alguma coisa, identificação e desidentificação, assim. Eu acho que muitas vezes, pelo menos para mim, assim, existem pensamentos que me levam bastante, mas bastante mesmo. E aí, de repente, nossa, não, eu consigo ver de fora um pouco. Vou aguentar isso mais um pouco, olhando de fora. Não vou deixar que a atitude que esse pensamento está tentando me levar acontecer. E aí, de repente, as coisas vão acontecendo diferente na forma de novo. Mas é um vai e vem, assim, que... eu não sei, para mim é bem complexo ainda. E isso que você trouxe é muito legal, porque a gente primeiro sente culpa por tudo aquilo que a gente faz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, pensei mal de não sei o quê, falei mal de não sei o quê, senti vontade de fazer não sei o que lá. E aí eu me sinto culpada por isso, e quando eu me sinto culpado, é toda essa distração aqui que ele está falando. Toda vez que você tenta olhar para dentro e fala, não, olha para o seu pecado, olha ali, né? Então é insuportável. Não dá para aguentar, né, esse frenesi. Isso, mas antes eu ficava me sentindo muito culpada desse frenesi. E hoje eu já posso observar que a distância está diminuindo. Eu não vou tanto para um lado extremo como para o outro. Eu já fico mais no centro. O pêndulo já está mais fácil de eu ponderar, de eu experimentar aqui, experimentar ali.
E enquanto isso, eu estou escolhendo outra vez. E isso é uma experiência em que eu posso dizer para mim mesmo, não é bem nem mal, eu posso estar escolhendo a partir desse lugar em que eu tenho o direito de experimentar, porque senão esse conflito ele fica interno. E aí sim eu fico completamente estagnada. Não consigo tomar nenhuma decisão. Então, mesmo errando, mas eu estou experimentando e estou escolhendo e não estou mais me culpando tanto quanto antes. Foi legal você trazer esse aspecto, porque o ego, ele distorce tudo. Então, até a tentativa de se auto-observar, ele distorce. Então, se eu estou me auto-observando, ele já fala, nossa, tá vendo como sua mente é agitada? Nossa, você estuda não sei quantos anos, não consegue ficar em paz. Você fala que dá aula, depois o seu cachorro faz xixi na cama, qual que é o problema? Então ele distorce até qualquer tentativa, até justamente, né, porque é a tentativa do controle. Não é controlar o que eu sinto, que eu penso, que eu faço. E o controlar, essa tentativa nossa de controle é uma coisa doentia, doentia. E tem, assim, os aspectos que são muito claros, né, tentar controlar outras pessoas e tudo isso, né, mas tem o que é muito sutil, a gente não consegue perceber a tentativa de controle com aquilo que eu penso e sinto. Nem sou eu, sabe? Então eu posso só olhar para aquilo. E esse é o espaço, né? Poder lidar com isso já é um bom sinal de que nós podemos olhar para tudo isso, em vez de julgar. Tá mudo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? 4. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Engraçado, Ju, que eu pensava antes que a verdade exatamente como ela era contra mim, era dizendo para mim que eu sou tudo de ruim e que por isso eu não vou aceitar a verdade. Mas é justamente o contra ti mesmo que está funcionando o tempo inteiro. E esse perdão é justamente para que eu possa olhar, esperar e não julgar todo esse movimento que eu estou fazendo comigo mesmo, de controle, como você falou. E sem me permitir nenhuma chance de viver em paz. Não é? Então, isso é muito louco, não perceber que eu mesma faço de tudo para não ver a insanidade que está em mim e que é dessa forma que eu me trato, insanamente. E aí você falando isso, eu só posso pensar assim, se eu não consigo fazer isso comigo, que, entre aspas, é a pessoa com quem eu mais convivo, que eu teria mais apreço, autoapreço, como eu acho
que eu vou conseguir fazer isso com as outras pessoas. Então, é isso, né? A gente quer tanto levar isso para fora, só que eu não consigo praticar aqui comigo mesmo, né? E veja, o perdão é quieto e na quietude nada faz, não ofende nenhum aspecto da realidade, né? Então, ele olha e não julga. Só que, então, e tudo isso é tudo que se resume, né, um curso em milagres. Mas aí ele fala aqui, mas aí, olha só, porque se, né, aquele que não quer perdoar tem que julgar, porque eu tenho que justificar. Se eu não quero perdoar, se eu quero me sentir magoado com alguma coisa, eu tenho que justificar. Não, mas olha bem, olha só isso. Não, mas ó, isso aqui, você há de convir que, né, tá fora aí das convenções. Isso aqui já é maldade, a pessoa, né? Então, assim, sempre tem também os níveis, né? E você já percebeu, o John também fala isso nesse áudio dele, eu fico me policiando, mas eu faço isso o tempo inteiro. Como a gente tem essa tendência de falar, não, mas sabe, o fulano, ele não sei o quê, nossa, porque a pessoa faz isso, faz aquilo outro, não aguenta e tal, né? Por que a gente tem essa necessidade? Esses dias eu tentei fazer um acordo com o Henrique, eu falei, Henrique, vamos fazer um acordo aqui em casa? A gente vai tentar ser pessoas que reclamam menos. Então, quando a gente tiver uma coisa para reclamar, a gente vai pensar duas vezes, será que, né, eu vou reclamar mesmo disso e tal? Vamos tentar falar das coisas boas. E, cara, não sei se vocês já tentaram fazer esse exercício, mas é um exercício. A gente já começa o dia falando, nossa, que calor. Não estiquei minhas costas. E vai dormir pensando, putz, ainda bem, nossa, estava cansada, já não aguentava mais, né? Então, é o tempo inteiro julgando, e isso é julgamento. Porque eu não quero entrar em contato com esse meu cansaço mental, de tudo isso que eu faço comigo, então eu falo, não dormi essa noite, né? Então, porque no fundo a gente sabe que nós mesmos, né, que experimentamos isso de repente no final de semana, quando a gente está trabalhando lá no instituto, não dorme sexta, não dorme sábado, eu não sei, sexta-feira vou dormir 4 horas da manhã, acordo 7 horas da manhã, e é o meu momento mais produtivo, em que eu começo a escrever coisas freneticamente, gravar vídeos, aí passo o dia inteiro, dorme de madrugada de novo, acorda domingo, uau, uhul e tal, ou seja, quebra, né, essa ilusão aí do corpo, mas a gente julga tudo, e quando eu falo tudo, não é só de pessoas, coisas, né? Coisas, porque eu não consigo ficar dentro, eu não consigo sentir calor e saber que é um incômodo, de repente, meu, de algum pensamento, de outra coisa, eu já acho, não, é o corpo, a temperatura, é não sei o quê, não dá. Esse negócio que você falou de não reclamar é muito interessante, e eu já lembrei de outra coisa que você falou algum tempo atrás, sabe, aquele espaço entre um pensamento e o outro, e somos nós, assim. Eu estava estudando dei uma parada agora, mas eu estava estudando algumas técnicas de meditação aí, baseadas em um negócio que chama mindfulness, há algum tempo atrás. E tinha esse exercício, basicamente, assim, tenta acordar e só abrir os olhos. Eu comecei a observar isso. Tipo, eu acordava, eu já estava no meio-dia na minha cabeça, assim, ou sei lá, 6 horas da tarde. Eu já estava com o que ia acontecer 6 horas da tarde na minha cabeça, entendeu? É a mesma coisa, acho que é o mesmo processo, né? Você não consegue. E outra coisa que você falou interessante aí de, né, tentar fazer um acordo de não reclamar, né, com o seu filho. Meu, é um processo que aconteceu esse ano aqui em casa, sabe? E tentando abdicar de algumas expectativas. E vai melhorando, assim, algumas coisas aqui dentro, mas aí eu observo o outro lado, por exemplo. Então eu vejo uma tentativa absurda de controle e penso, isso está em mim, em algum lugar também, né? Aí eu observei que eu estava abdicando um pouco do controle aqui, mas em outros lugares, né? Lá no trabalho, por exemplo, ou enfim, em outros lugares onde eu atuo, uma tentativa de controle absurda
e totalmente, às vezes, subliminar. E o que você falou já há mais tempo atrás ainda assim, muito, muito, muito doentio. E a gente não só não percebe, como às vezes acha que não está fazendo nada. Assim, ou que está certo, é absurdo. Absurdo mesmo. Eu tô meio passado, assim, a observar a existência desse comportamento na minha vida sem perceber, assim. Tá tão evidente essa semana para mim. E é legal isso que você trouxe, porque o David fala muito isso nos livros dele, é muito sutil. Ele traz aquele exemplo do restaurante que eu acho fantástico. Ele fala, você vai no restaurante, seu restaurante favorito, você pede o seu prato favorito, você tem a expectativa de que haja o seu prato favorito. E aí, de repente, não tem, aquela frustração é controle. Aquela frustração é, putz, o meu ser individual e especial não recebeu aquilo que ele precisava para ser feliz. Nossa, eu já estava até salivando aqui, antecipando esse momento, né? E isso que você falou também de acordar e já está nos 6 horas da tarde, é muito louco. E é isso, né? E até o exercício, né? Eu acho que foi um vídeo do Ken que ele fala assim, você acorda, você já vai olhar no espelho do banheiro, você já começa a se conectar com aquilo que você não é. Então acorda e tenta entender e sentir aquilo que você verdadeiramente é. Então fica só um minutinho, quietinho, só esperando, né? E não vai lá já escovar o dente do corpo, né? Olhar no espelho para aquilo, né? Esse exercício do espelho que a gente fez lá em Salvador também é muito legal. Você viu um trabalho do Tom que aí ele falou assim, olha, no meio do trabalho vai lá e olha no espelho. Cara, você já se olhou no espelho, você olhou e viu aquele ser que parece que está implorando por amor. É isso que a gente pensa que a gente é, né? E no fundo, toda a nossa conversa e todos os nossos relacionamentos é isso, a gente está implorando por amor. Por favor, reconheça que eu estou aqui. E, no entanto, é isso que a gente está tentando desaprender. Ninguém precisa reconhecer que eu estou aqui porque eu nem estou. Então, essa controvérsia também, que eu acho que é a dificuldade maior do curso. Porque, no fundo, a gente está lendo um livro aqui inteirinho, dizendo, através de um ser que se acredita individual, especial, que este ser não existe. Então, olha a controvérsia, né? Assim, então, o tempo inteiro, tem hora que você lê o curso, dá até uma gastura aqui. E aí eu pergunto de novo, mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Como ela é, Ju? É sim esse ser especial que nós tanto queremos, né? E podemos viver muito mais calmos, quietos, tranquilos. Acho até que você já tem esse exercício e acho que também por você estar no instituto, acho que isso também é bem observável, que as pessoas que têm esse contato com esse trabalho, que se trabalham bastante, elas se aquietam e elas conseguem rir, porque o Ken também fala, né? Aliás, é o curso que fala, né? Que o Filho de Deus esqueceu de rir. Mas a verdade, exatamente como ela é completamente inocente. Isso faz com que a gente já fique quieto. Vamos seguir? Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora, é preciso que compartilhes a sua função
e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê e a quem honra como o Filho de Deus. Simples assim. Essa parte aqui, ele está falando da máxima, né, do curso, que é: você não precisa fazer nada. E essa também é a nossa grande confusão, né? Não significa que eu não precise fazer nada comportamentalmente falando. Existem coisas comportamentais aí, materiais, que eu preciso fazer, ou que estão aí no meu roteiro e que eu devo, sei lá, trabalhar, comer, enfim, tudo isso, né? Não significa que eu não faça. Significa que eu abro o caminho para que o Espírito Santo guie a minha ação. E aí também é uma outra confusão, que às vezes eu acho que o Espírito Santo vai me guiar a fazer coisas comportamentais, vai me guiar a dizer coisas, a ir a lugares, a executar determinadas ações, comprar determinada casa, enfim. Isso pode sim acontecer, eu posso me sentir inspirado e guiado a fazer coisas comportamentais. Mas significa que, na verdade, quando eu abro esse caminho, né, para que o Espírito Santo seja o guia da minha ação, quando eu me abro para esse caminho, significa que eu estou estendendo o amor e não projetando a minha culpa. E estender o amor também é tanto equívoco que a gente tem nisso, porque quando eu penso em estender o amor, eu penso de Juliana para fulano que não tem amor, coitado. Então eu vou estender esse amor que eu tenho, né? Estender o amor, veja como é difícil estender o amor. Estender o amor é olhar para você e, independente do que você faça, eu não pensar porque eu racionalmente sei que isso vai me levar a outro estado, mas eu aqui dentro sentir que você não tem nenhuma influência aqui em mim, que não tem como você mudar o Filho de Deus. E isso para mim, assim, nesses últimos tempos, assim, que eu tenho entendido que foi muito doloroso esse processo, foi de entender que também não é o bem, sabe, assim, nossa, eu sinto tanta gratidão por fulano que fez isso, que fez aquilo outro, não sei o que para mim, isso também não. Fui eu que... E isso foi a parte dolorosa. E assim, eu fiquei aliviada em conversar com a Suzane. E ela falou assim, no telefone, ela falou, olha, porque o Roberto estava falando e eu também estava falando que esse processo espiritual é sentido de uma maneira muito dolorosa. E será que então a gente está fazendo isso certo? Ela falou assim, vocês nunca leram que o David falou que no processo desse processo do curso, ele chorou 11 anos seguidos, todos os dias. E era um processo de lágrimas, de dor, porque a gente percebe isso como sendo uma coisa dolorosa. E ela falou assim, o meu processo foi muito dolorido, de lágrimas. Eu saí disso agora, eu estou entendendo uma outra coisa. Então não é que você tem que sofrer e o processo tem que ser doloroso, mas nós experimentamos isso como doloroso, né? Então, quando eu sinto isso, e isso para mim, nesses últimos tempos, foi a minha dor de perceber que, então eu achava que as pessoas faziam bem para mim e elas não fazem, meu Deus, eu tô aqui sozinha, e de entender que, então eu posso, né, aquilo que você falou, qual a verdade absoluta? A verdade absoluta é que nós somos imutáveis, no fundo, no fundo. E que isso que a gente chama de vida é a nossa divagação aí de achar que está acontecendo muitas coisas. Então, isso que eu entendo como o processo do nascimento e da morte do meu corpo físico, que eu acho que é o que é a minha vida, não tem nada a ver com vida. Então, enquanto tudo isso está se repetindo no Sansara, e todos os dias parece que são dias diferentes, e no fundo, se a gente for olhar, é tudo a mesma coisa, não me transforma em nada. Que medo que deu isso, e quanto sofrimento é soltar esse tipo de crença, né? Então, eu não sei, assim, da experiência de vocês. Não está indo para lugar nenhum. É ficar onde já estamos.
E ficar onde estamos é justamente sentir que não precisamos fazer nada. Agora, é maravilhoso perceber isso quando a gente já está aposentado, como eu. Porque aí eu vejo o quanto eu fiz e o quanto eu descubro hoje que tá bom em não fazer agora, porque parece que a sociedade diz para você que agora que você se aposentou, você não precisa fazer mais nada, porque você também já não vale grande coisa. E você não sabe mais se manter atualizado. E quando você vê que é imutável, que a verdade é imutável, e que você pode estar olhando para o Filho de Deus, sabendo que você está incluído nisso, porque muitas vezes a gente, quando tem mais idade, tem mais tolerância, vai desenvolvendo a sabedoria, a paciência, e você acredita que você pode ser mais calmo com as pessoas, mas de repente você se torna intolerante com você mesmo, você fica cruel com você, porque você já não é o mesmo, porque você já não impressiona as pessoas, você já não seduz, você não consegue o que você quer como você conseguia antes. Então, eu vejo nisso assim uma coisa maravilhosa, porque eu posso observar e ver como tudo isso é sem sentido, né? E como essas cobranças todas são absurdas. Ontem eu estive acompanhando o sepultamento do irmão de uma amiga e eu fui mais por ela, eu não conhecia o irmão dela. E pela primeira vez na vida eu pude ficar assim de um lugar em que tudo era um filme, em que eu observava todas as pessoas e eu percebia o que o ego fala sobre a morte, que a morte é uma coisa de que, aí tá vendo, não adiantou nada. E o filho desse senhor, ele não se deu conta do tempo, e ele viajou para São Paulo, e único filho, e despercebidamente para ele, o pai dele faleceu. Antes do que ele podia prever que isso fosse acontecer. Então é como se ele olhasse assim, um sentimento de culpa tremendo. E eu olhava assim, ai meu Deus, quantos anos de engano, de equívoco a gente tem que passar para a gente saber que nada disso é real. Então, nessas horas de dor, de autocondenação, de busca de porquê, é muito mais cerceia a vida da gente. E por enquanto a gente está, vamos dizer assim, com a nossa capacidade plena de escolher estudar o curso em Milagres, estarmos juntos, sentirmos esse entusiasmo. E que bom que nós podemos estar nesse momento agora, dando a importância, né, a essa escolha. Porque são tantas pessoas que ficam completamente sem nenhum sentido, sem perceber o sentido. E saber que a gente só esqueceu de rir. É muito forte, gente. É muito forte. É nada. Todo esse sofrimento, toda essa coisa. Não sei se vocês já ouviram falar num filme Humano, que é um documentário. Ele está aberto no YouTube. Eu recomendo a vocês. Humano, a viagem da vida. Olha, são muitos depoimentos de pessoas de todas as culturas e todas as idades possíveis sobre o que é o amor, sobre o que é a paz. Vale a pena estar nesse
nessa experiência das emoções. São muito, muito interessantes as emoções que nos mostra o Filho de Deus imutável. Como que chama, Ana? Humano? Da vida. Deixa eu olhar aqui no meu celular. Muito interessante. Eu assisti no cinema domingo aqui e eu vi que foram tantos depoimentos que no YouTube tem até todos os depoimentos que não foram incluídos no filme. Ah, achei aqui já. Achou? Como que é a segunda frase? O filme Humanos... Aqui só está escrito, legendado, que é um monte de... Acho que eu comecei a ver isso, sabia? Alguém tinha me falado. Uma viagem pela vida. Ele está em Adoro Cinema. Humano, uma viagem pela vida. É um filme francês. E ele vai mostrar a questão de um exilado, não. Como que é essas pessoas que saem de um país para outro, que a França está recebendo muitos refugiados, né? Muitos refugiados. E aí tem um depoimento, ele não tem país, que ele não é de país nenhum. E é muito interessante, o sentimento transborda nos documentários, no documentário inteiro, o sentimento transborda. Tem um meninozinho de 12 anos que ele faz um depoimento de que ele sabe que ele veio aqui à Terra fazer alguma coisa. Ele ainda não descobriu o quê. Então, vale a pena. Depois confiram e me diga. Eu estava ouvindo aqui você falando, porque aí aposentado, a gente acha que não tem valor, que não é nada. Mas, no fundo, a gente nasce já achando que não é nada e que precisa fazer alguma coisa. E aí eu nasço já, eu tenho que aprender a falar, tenho que aprender a andar, eu tenho que aprender, então quando eu completar essa fase, né, os pais têm aquela expectativa e tal, e aí tá bom, então agora eu sou alguém. Aí fala, não, mas agora eu sou uma criança e eu tô aprendendo isso, eu tenho que aprender a me relacionar, eu tenho que aprender matemática, não sei o quê. Calma, que agora acho que tá vindo, agora eu tô virando alguém. Aí depois vira adulto, aí casa, tem filho, não sei o quê, e aí é isso que você falou, aí se aposenta e fala, calma, mas eu ainda não sou ninguém, e aí, o que eu faço? Né? Que é aquela coisa do desespero. Então, a gente sempre pergunta para a criança, fala assim, o que você quer ser quando vai crescer? Significa que agora você não é nada? Então, a gente não é tão embutido na gente que a gente nem percebe. Eu preciso fazer tantas coisas para ser alguém que eu não consigo sentir aquilo que eu realmente sou. E aí, por isso, né, esse samsara, essa jornada aí inútil da nossa vida, tentando ser alguém, e aí eu estou lendo o livro do Eckhart Tolle, ele fala assim, que a jornada espiritual das pessoas geralmente começa numa determinada idade, porque as pessoas já conquistaram alguns desses passos, que elas consideram ser o pote de ouro no fim do arco-íris, e que depois disso, né, quando elas conquistarem esses espaços, aí sim elas vão ser realizadas e felizes, né? Então tá sempre no comportamental e sempre no fazer. E já que eu falei desse livro, eu lembrei de um trecho aqui que a Ana falou disso, dessa questão do relacionamento, de como a gente se comunica com aquela imagem imaginada, que a Gabi tá rindo, eu já mandei para ela, mas assim, eu achei fantástica a maneira como ele descobre a nossa maneira insana de tentar se relacionar com as outras pessoas, que ele fala assim, temos uma imagem mental não só de quem a outra pessoa é, mas também de quem nós somos, sobretudo em relação ao indivíduo com quem estamos interagindo. Portanto, não somos nós que estamos nos relacionando com aquela pessoa. Quem pensamos que somos é que está se relacionando com quem acreditamos que a outra pessoa é e vice-versa. A imagem conceitual que nossa mente gerou de nós mesmos está se relacionando com a sua própria criação, que é a imagem conceitual que ela produziu de outra pessoa. A mente da outra pessoa provavelmente fez a mesma coisa.
Então, cada interação egóica entre dois indivíduos é, na realidade, a interação entre 4 entidades conceituais produzidas pela mente que são, em última análise, fictícias. Portanto, não é de surpreender que haja tanto conflito nos relacionamentos. Não existe nenhuma relação verdadeira. E aí, assim, pensar nessa insanidade, pensa, então eu venho com 2 imagens, aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu acho que você é, né? Aquilo que a gente estava falando no workshop também. E aí dentro daquilo que eu acho que você é, tem aquilo que eu acho que eu posso dizer e aquilo que eu acho que você consegue aceitar. E aí eu comunico isso para você, você comunica isso para mim, e quando essas coisas meio que se encaixam, eu acho, olha, aconteceu a comunicação. E no fundo, se o intuito é o autoconhecimento, a gente não está conhecendo ninguém aqui, né? Então, a gente fica muito na superfície dessas necessidades aqui do personagem, e eu não consigo me aprofundar, mas não só em termos de relacionamento, mas para mim mesma, eu não consigo me aprofundar. Eu estou tão preocupada com aquilo que ainda me falta para eu ser um ser íntegro, completo, que eu não consigo entender aquilo que já está aqui dentro, porque eu acho que eu preciso ir para fora, e para fora, e para fora, e fazer isso, e fazer 1000 cursos, e isso, né? Então, até quando eu experimento alguma coisa, eu vou lá, leio um livro, ai, agora sim, agora eu entendi, esse aqui é o meu personagem, ele está finalizado, e a gente tenta captar essas coisinhas, essas experiências, né? O Mark Schultz fala isso, que a gente é muito atrás de experiência. Eu quero uma experiência alegre, uma experiência feliz. E aí eu quero que essa minha experiência feliz dure para sempre. E isso eu chamo de felicidade, né? Então, por quê? Porque eu não sei quem sou. Se eu soubesse quem eu sou, eu ia saber isso que o curso está falando. Eu não preciso fazer nada. Tem uma pergunta que é assim: o que é que você dissimula não saber? Eu sempre fico achando que a sabedoria máxima e suprema é quando eu olhar para mim mesma e disser, eu não sei nada. Porque racionalmente eu me digo isso muitas vezes. Mas durante o dia tem coisa que eu acho que eu sei, viu? Pois é, o que você dissimula não saber, por conta de que é tão simples que eu sou, né? Todos têm esse saber, eu sou. E não precisa mais nada depois desse eu sou, porque não tem mais nada depois disso. Mas nós não queremos ficar quietos no eu sou. E ponto. E saber que vale para todos, todos ganharam o docinho. E por isso podemos rir e podemos sair dessa insanidade respirando e só lembrando de Deus e nesse lugar do eu sou, que é muito quieto. Mas não dissimule, viu, Ju? Eu não vou permitir, eu vou sempre lhe perguntar. O que é que você dissimula não saber? É que a gente acha que é um monte de pinguinzinho assim na Antártica, e aí a gente precisa ter a maior exposição possível ao sol. Então eu tenho que fazer uma filinha atrás da fila, sabendo aonde que eu tô nessa fila. E eu acho que se os outros, né, que eu preciso do espaço dos outros, porque eu não tenho meu lugar ao sol, né? E você sabe, eu li uma vez que fizeram uma pesquisa de pessoas que era assim, se todo mundo ganhasse a mesma coisa, todo mundo, vamos supor, ganhasse 10 mil dinheiros, 10 mil dinheiros fosse suficiente para você viver super bem, fazer tudo o que você quisesse. Ou você tivesse a opção de ser assim, ou você morar num lugar onde todo mundo ganhasse 1000 dinheiros, mas você ganhasse 3 mil dinheiros. Mas 3 mil dinheiros não seria o suficiente para você viver bem. O que você preferiria? A maioria optou por 3 mil dinheiros, porque a minha percepção de felicidade é relativa. Então, eu preciso também olhar para o outro e falar, ai, olha, como a pessoa está infeliz, ai, aquela lá está sofrendo. Então, essa questão... Sempre tem que ter movimento, né? Sempre tem que ter um movimentozinho, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Foi ótimo. Perdoar é realmente muito simples. Não aconteceu nada. Muito bom.
Nada. Muito bom. Aceitar que não aconteceu nada em algum momento para nos libertarmos de todas essas ilusões. Não é verdade? E